O Senhor Jesus, em São Juan capítulo 3, ele habla com um homem que era fariseu, um doutor da lei, um homem muito sábio, com a sabedoria humana, pero ele se rendeu à la sabedoria de Cristo. São Juan capítulo 3, versículo 1, disse assim, havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, um principal entre... Ele não era um homem qualquer, ele era um homem importante. Pero ojo, lo mais importante que a pessoa seja na terra, ela jamais será mais importante que Deus. Assim declaro. O mais sábio que o homem seja, jamais será mais sábio que Deus. Listo. Entenderam? Versículo 2. Este vino a Jesus de noite e lhe dijo, Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode fazer estas señales que tu haces, se não está Deus com ele. Ele teve discernimento. Nadie pode fazer estes milagros que você faz se Deus não estiver com ele. Então, o que está sucedendo é porque Deus está contigo. Em el versículo 3, habla Jesus com ele. Respondeu Jesus e lhe dijo, de cierto te digo, que el que não naciere de novo, não pode ver el reino de Deus. Repita comigo. Nascer de novo. Mira, meus queridos irmãos, mientras a pessoa não decide nascer de novo, ela não consegue ver o reino de Deus. Jesus está falando de um convertimento, de uma pessoa someter a la palavra del Criador, não de uma religião, porque as religiões têm milhões, pero Deus só um. Então, quando a pessoa decide someter a la palavra de Deus, amigo, ela nasce de novo. Ela recebe um novo espírito. Ela começa a entender, um dia eu morrerei, eu não vou quedar para a semilla. Meu corpo físico irá ao polvo, pero meu espírito e minha alma irão com Deus. Esta pessoa começa a entender as coisas de uma maneira diferente. Está claro? Pero mientras ela está bruta, não quer entender, ela se defende de suas razões. É que eu penso assim. É que eu sou dono de minha própria vida. Mentira. Se Deus disse vem, ela vai morrer. Acabou. Verdade ou não é verdade? Sim ou não? Então mira que este homem, ele era um principal da sinagoga, ele era um homem importante no meio dos judeus, e foi a Jesus, e Jesus habla para ele, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Repita comigo, existe, habla forte, existe o reino de Deus, existe o reino de los hombres. Entenderam? Existem ambos reinos. Existe o reino animal, vegetal. Existe o reino de Deus, amigos. Amém? Versículo 4. Nicodemo lhe dijo, como pode um homem nascer sendo viejo? Pode acaso entrar por segunda vez em el ventre de sua madre e nascer? Versículo 5. Respondeu Jesus, de cierto te digo, que el que não naciere, de quê? E que mais? Del água e del? Não pode entrar. ¿Dónde? Muito bem.
Leia com atenção o final do versículo 3 e depois vamos a ler o final do versículo 4. Mira acá na pantalla e leia com atenção. Desde o amarillo acá. Ó. El que não nasciere de novo não pode. Subraya a palavra ver, por favor. Não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Vamos, versículo 5. El que não nasciere del água e del Espírito não pode entrar. Subraya a palavra entrar. Não pode o quê? Donde? Repita comigo. Ver e entrar. Você quer ver o reino de Deus em sua casa? É necessário nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus em sua vida? É necessário nascer das águas e deles. É necessário nascer de novo, não é um cuento. E quem falou isso para Nicodemo foi Jesucristo. Continuamos. El que não nascer del água e del Espírito não pode entrar em el reino de quem? ¿El reino de quem? De Deus. Mira, meu estimado irmão. Quando uma pessoa entra em el reino de Deus, el reino de las tinieblas, el reino del diablo já não pode mais triunfar sobre ela. El reino del diablo já não tem mais domínio, não tem poder contra esta persona. ¿Me explico? Os soldados desse reino não levam pistola. Os soldados desse reino não levam espada natural. Eles são ángeles, arcángeles. Eles são invencíveis. Está claro? E eles são obrigados a guardar los que entram em el reino de Deus. A paz que a pessoa sente é incomparável com a paz momentânea deste mundo. É a verdade. A pessoa tem os problemas, pero todos bajo sus pés, não sobre sua cabeça. Ela tem a solução de seus problemas. Ela sabe, isso é questão de tempo, pero eu sei que a vitória é minha. Listo. Porque está em reino invencível. Entrou em reino que o Senhor desse reino se chama Deus Todo-Poderoso. Listo. Diga graças a Deus. Pero se ela não quer, o reino das tinieblas vai dar em ela hasta destruí-la. Porque ela não quer. Se ela não quer, o reino das tinieblas vai dar em ela hasta acabar com ela. É a verdade. Não posso mentir, tem que ser a verdade. Pero se ela quer, ela pode entrar. Versículo seguinte. Lo que é nascido de carne, lo que é nascido de la carne, carne es. E lo que é nascido do Espírito, Espírito es. Jesus está separando acá, ó. Pá, pum. Versículo seguinte. Não te maravilhes de que te dije. Os é necessário nascer de novo. Sigue. El vento sopla donde quiere. E oyes su sonido, mas nem sabes de onde vem, nem a donde vas. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sigue. Respondeu Nicodemo e lhe dijo: como pode hacer esto? O homem estava impactado. Como pode hacer isso? Mira a resposta de Jesus para ele. Respondeu quem? E lhe dijo: eres tu maestro de Israel e não lo sabes esto? Exemplo, tu não eres inteligente, amigo? Tu não eres sábio? Tu não eres maestro? Tu não eres uno que ensina a gente? Que estás ensinando? Que tu sabes? Tu eres maestro e não sabe destas coisas? Tu está ensinando o quê?
Repita comigo: existe a sabedoria espiritual e a sabedoria terrenal. Qual de las dos é mais forte, mais poderosa? Búscala. Búscala. E verás a glória de Deus. Pero essa é uma decisão. Eu vou buscar esta sabedoria. ¿Sabe quem é o maestro? Jesucristo. Ele dijo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Te ensinarei coisas ocultas que não conheces. Uau! Diga graças, Jesus. Ele é o Senhor. Quem dá um aplauso forte para Ele? Aleluia. Mira lo que habla Jesus, el versículo seguinte. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, e lo que hemos visto, testificamos, e não recebis nosso testemunho. Quero dizer, tu hablas de lo que tu não sabes. Eu hablo de lo que veo. Por quê? Porque eu veo el reino de Deus. Eu conozco el reino de Deus. Você quer el reino cerca ou dentro de você? Dentro. É necessário nascer de novo. Que significa el reino de Deus? Ponga na pantalla para que todos vejam acá, por favor. Ponga a imagem acá que pedi para colocar, pastor. Quando chega o reino de Deus, esse reino, ele governa, ele regir, ele domina. Donde quiera que Deus reina, nenhuma outra força pode o quê? Dominar. Nenhuma. Se você é dono de uma empresa, vou falar da casa que é mais fácil. Você não permite seu vecino vir e dar suas opiniões em sua casa. Você não permite, porque você é o senhor da casa. Não é verdade? Verdade ou não é verdade? Quando Jesus é o rei e na vida de uma pessoa, outro reino não pode governar aí, só o reino de Deus. Entenda isso. Então, escute, o cambio será notório. Impossível uma pessoa ter o reino de Deus em ela, em sua vida, e não haver cambio. Impossível. Porque nesse reino há governo. Reinar significa governar, regir e dominar. Nesse reino há governo, há leis, há domínio. Repita comigo: domínios. Domínio. Deus não vai permitir o diabo entrar e dominar, porque já há um que domina, ele, Senhor. A economia cambia, meus irmãos. A família cambia. As coisas cambiam. Por quê? Porque aí tem domínio. Aí tem o quê? Tem domínio. A depressão não pode morar aí. A angústia não pode viver aí. Por quê? Porque tem domínio, tem governo, tem autoridade. E não é terrenal, é celestial. Entendiste? Ao revés, a pessoa vai buscar ajuda em fulano, em mengano, em beltrano, em uma igreja, na outra, pero a verdade é esta: busque em el reino de Deus, porque é um reino ilimitado. Não há escassez, não há fracasso. Não perda mais tempo. Decida em seu espírito: eu buscarei o reino de Deus e sua justiça. Jesus foi claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão añadidas. ¿Hasta quando vai buscar outra coisa? ¿Hasta quando vai buscar outras coisas? ¿Hasta que dia vai buscar outras coisas, outra ajuda? Busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e será curado, e será livre, e será prosperado. Decida. Decida. Basta. Busca o reino. Busca a justiça de Deus.
La justicia de los hombres fallan. La de Deus nunca falhou. ¿Entendiste? Isso está registrado em el cielo que está sendo hablado acá. Você nunca poderá excusar delante de Deus el dia del juízo, que eu não sabia. Eu enviei um pastor flaco, com voz dura, para despertar-te, pero la decisión es personal. Busque el reino e su justicia. Haverá paz em sua casa. Haverá sanidade. Haverá prosperidade. Porque nesse reino não há injustiça. Nesse reino não há engano. Não te defendas em tu sabedoria. Não te defenda em tu título de la universidade. Porque isso não te salva. Apóyate em Jesus. Porque eres importante para Ele.